Olá, bom dia, 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Vai começando aqui pela Jovem Pan, mais uma edição do sua revista radiofônica. Vamos em frente. Até as 11h30 da manhã a gente segue por aqui. Agora 10 horas 1 minuto, como eu disse, segunda-feira, 21 de agosto de 2017. Todos bem-vindos para mais essa edição do Morning. Brasília, 40 graus. A semana na capital federal começa com uma discussão sobre a reforma política. Está em jogo a criação de um fundo público de 3,6 bilhões para custear as campanhas eleitorais. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, considera essa proposta um desaforo. Nós também, viu? Bola dentro, bola fora. Neymar brilha em sua segunda partida com a camisa do PSG e critica a diretoria do Barcelona. No Brasil, o técnico do Vitória, Wagner Mancini, apela e discute com um repórter. O adeus ao rei da comédia, porque Jerry Lewis deixará um vazio na história do humor e do cinema mundial. O ator morreu nesse domingo aos 91 anos de idade. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Qual é a nossa hash de hoje, hein? Então, vai nessa do Jerry Lewis? Sim? Vamos. Dia triste aí pro humor, né? Sem Jerry Lewis. Vamos prestar homenagem pra esse gênio. Esse gênero que o consagrou no cinema, a comédia de pastelão, né? É desse humor físico, das caretas, das acrobacias, ele era o mestre disso, né? A linguagem corporal dele falava junto com a boca, né? Porque ele era um cara muito histriônico, né? Pois é, então, ó, hashtag mais humor, por favor, mas vamos abreviar pra vocês não reclamarem, que a hashtag rouba os seus caracteres, então é hashtag mais humor PFV, tá? Então dá um copy-paste aqui, vamos lá. Vamos levantar esse para os assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã. E é óbvio, né, que a gente quer aqueles gifs bem-humorados, não é? Aquele meme, aquela coisa maravilhosa. A gente tá esperando a participação de vocês, então, aqui nessa segunda hashtag mais humor PFV, por favor. Boa, Paulinha. Eu vou aqui no seguinte desafio para os ouvintes, hein? Já que você presta essa homenagem ao Jerry Lewis na hashtag mais humor, por favor, né? Eu peço para os ouvintes mandarem mensagens em áudio ou em vídeo contando uma piada. Sei lá, mostre seu talento humorístico pra gente, tá bom? A gente quer alegrar um pouco mais essa manhã de segunda-feira. Faça uma imitação, também tá valendo. Use seus dotes humorísticos para nos alegrar nessa manhã de segundona e alegrar os ouvintes do Morning Show. Vai lá, quem participa concorre à nossa camiseta ao final do programa. 11 931 17 1009 é o número do nosso WhatsApp. No mais, convido você a visitar a nossa página do Facebook e, gostando, é só dar o seu joinha pra gente e se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Além da transmissão ao vivo, que você vê tudo o que acontece nesse cubo multicolorido da Jovem Pan, aqui do Morning Show, você também tem acesso a todo o conteúdo extra do programa. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vamos lá, Bruno, antes de abrir o programa aqui, seguir em frente falando de Jerry Lewis, vamos soltar um trechinho aí do Professor Aloprado, né? Vai lá. What that additive was. Yes, as a matter of fact, now that you bring it up, the additive was specifically 3 parts carbon, 5 parts hydrogen, 1 part nitrogen, and 3 parts oxygen. Which, of course, is... Só de olhar pra ele, você já começa a rir, né? É um cara muito engraçado. Quem é que não... Bom, pelo menos da minha geração, que não passou ali grandes horas durante as tardes, durante os domingos, assistindo aos filmes do Jerry Lewis, né? Alegrando todo mundo, com aquele humor meio pateta, né? Se jogando no chão, mexendo com a linguagem corporal. E já nesse filme, Edgar, que é o Professor Aloprado, exercendo mais de um personagem, né? Porque aí é como se fosse o Médico e o Monstro, esse filme, a versão comédia, né? Então, ele faz um químico, esse aí que a gente tá vendo, todo desabranjado, né? De óculos, dentuço. E aí ele desenvolve uma poção em que ele se transforma num grande galã, né? Num cara sedutor, gato, lindo. E até também nesse filme, quando esse professor aí relembra da infância dele, é ele também quem faz, ele bebê, então também é bastante engraçado. E essa se tornou meio que uma especialidade
do Jerry Lewis depois que ele se separou do Dean Martin, né? Porque como é que começou toda a história dele no cinema, fazendo essa dupla com o Dean Martin, que era tipo um gatão, né? Então o Dean Martin, o cantor, o gatão, o galã, e ele, o atrapalhado, o enrolado, cheio das caretas, fizeram aí uma dupla que fez muito sucesso no cinema de 49 até ali 56, né? Teve no finalzinho probleminha entre eles, a dupla já começou a não se dar tão bem. E aí ele partiu para a carreira solo com muitos outros filmes de sucesso, Cinderelo Sem Sapato, eu adoro os nomes, O Bagunceiro Arrumadinho, né? Até que ele estreou como diretor em O Mensageiro Trapalhão e depois fez esse filme que a gente está vendo agora, que é O Professor Aloprado, que é tido como um dos marcos, assim, dos grandes filmes da carreira dele, onde ele começou a exercer essa história de personagens múltiplos. Depois teve um filme do Scorsese, que ele também fez, né? O Rei da Comédia, que é estrelado pelo Robert De Niro, um outro filme que marcou. Ele faz ali um apresentador de televisão meio mal-humorado e tal, e que até dá uns conselhos pro Robert De Niro, que tá tentando aí se destacar na televisão, ser um cara de sucesso, mas que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, ninguém lembra o nome, sabe? Enquanto você fala, ó, quem nos acompanha pelo YouTube tá vendo as cenas desse filme que a Paulinha tá falando. Essa cena aí a que tá no trailer também, é exatamente isso. O Jerry Lewis ali, fazendo o personagem dele, esse apresentador que já tem uma carreira na TV, falando pro Robert De Niro, mas é assim mesmo, você tem que começar onde ninguém sabe quem você é, nananã. E aí apresenta o personagem dele pro Rei da Comédia, que é o Robert De Niro, na verdade, aí no filme, né? Um cara que ninguém conhece, mas que quer ser alguém ali na televisão. O Jerry Lewis depois deu uma sumidinha, né? Depois que esse tipo de humor físico deu uma caída, e até com a idade chegando, né? Onde você já não vai ficar ali com seus 50 anos caindo pra lá, caindo pra cá, ou fazendo tanto careta. Isso também caiu um pouco de desuso no cinema, deu uma sumida. Ele chegou a dar aula, ia ser professor também. Escreveu livros sobre a arte de fazer cinema, porque é isso, né? O cara não era só um trapalhão. Tudo ali tinha um propósito. Sim. E tanto que ele conseguiu provar isso com os filmes que ele dirigiu. Deu uma sumidona. Aqui no Brasil, a gente tem uma participação dele num filme que é Até que a Sorte Nos Separe 2. Um filme de 2013. Leandro Hassum, né? Exatamente. E nesse filme ele faz um mensageiro de hotel também. Então ele revive esse personagem do mensageiro trapalhão, que é bastante legal. Enfim, o Hassum ficou super feliz de ter essa participação, porque realmente ele é uma lenda do humor, né, Ed? Desse tempo em que era isso. Você olhava e já começava a rir do cara. Um nome mais recente que talvez os ouvintes mais novos vão associar ao Jerry Lewis, ao que ele é, né? O que ele representa dentro do humor é o Jim Carrey, né? Que tem essa proposta também, pelo menos nos primeiros filmes. O Mr. Bean também. Mr. Bean veio com essa proposta corporal, de caretas, né? No humor, incorporando a linguagem corporal para ajudar a contar uma piada, né? E até umas coisas meio nonsense, assim, né? Tipo, gente, que coisa mais bizarra. E o Jim Carrey ontem, Edgar, estava aqui na redação, foi um dos primeiros artistas aí do mundo de hoje a se manifestarem no Twitter, sim. E disse, eu sou porque o Jerry foi, entendeu? Exato. A gente falou dele aqui outro dia aqui no programa, porque já super velhinho e tal, ele deu uma entrevista pro The Hollywood Reporter, eu não sei se vocês se lembram dessa nota que a gente comentou aqui no Morning Show, em que ele já tava ali, parecia que ele tava de saco cheio daquela entrevista, ele foi super rabugento, né, deu respostas atravessadas pro cara, e a gente ficava pensando, será que ele não tá fazendo um personagem aí, dando uma zoada com esse cara, ou não, será que ele... Enfim, já tá meio de saco cheio mesmo e tal. E isso fez bastante barulho, essa matéria pro Hollywood Reporter. E aí também surgiu agora uma história, Ed, pra quem gosta do cara, vai querer se aprofundar aí, de um filme dele que nunca ninguém assistiu, que é The Day the Clown Died, o dia que o palhaço morreu. Um filme que ninguém assistiu, mas que, na verdade, ele doou pra Biblioteca do Congresso Americano em 2014, com uma condição de que ele só fosse liberado em 2024, porque a história desse filme é de... Conta aí. Assim, o enredo, pensa nisso, tá? Ele é judeu, o Jerry Lewis, né? Pra quem não sabe. E o filme se passa na Segunda Guerra Mundial, quando um palhaço famoso é enviado para um campo de concentração por ser flagrado ridicularizando o Adolf Hitler. E aí ele vai pro campo de concentração e ali ele é meio forçado pelos nazistas a entreter as crianças que estão indo pra câmara de gás. Então, tipo... muito delicado.
né? Imagina, nem sei como é que deve ser esse filme. E talvez ele mesmo tenha concluído que não seria legal. Por várias questões, o filme acabou não sendo nem finalizado e nem lançado. Mas tá aí, quem sabe em 2014 a gente vai ver um Isso pouco vai virar desse filme uma pérola daí. do universo cult. Pois é, mas vamos ver como é que é, né? Não sei, acho que nem ele deve ter gostado tanto, porque talvez se ele tivesse gostado do resultado, teria lutado para que o filme fosse liberado, coisa que a gente, enfim, nunca viu. Alguns trechos tem na internet, mas a gente não sabe como é que é o filme de fato. E tá aí, é muita coisa pra falar, na verdade, né? Daria pra ficar filmes, a semana inteira falando aqui, Paulinha, de Jerry Lewis. Morreu aos 91 anos, as causas são naturais, sabe direito, né? A família falou causas naturais, mas assim, a gente não sabe exatamente se foi um problema no coração, sabe? Falência múltipla, ninguém sabe. Mas que morreu em casa, cercado pela família. Tava velhinho, né? Tava velhinho. Infelizmente, os bons não ficam. Tá aí, nosso registro da morte desse importante ícone do humor mundial, Jerry Lewis, abrindo essa edição do Morning nessa segunda-feira. Bom, vamos a Londres agora. Hoje o nosso correspondente Ulisses Neto traz uma história bem curiosa a respeito do Big Ben, o tradicional relógio do parlamento britânico. Ulisses, o que vai acontecer aí com esse totem do turismo mundial? Boa tarde pra você aí na Inglaterra. Edgar, boa tarde, bom dia para vocês aí no Brasil. Quem não acompanhou o toque do Big Ben nos últimos anos, agora vai ter que esperar bastante, viu? Se você vier para Londres, já fique avisado de que não vai ouvir o Big Ben tocando. Você tá brincando. Foi silenciado. Vai parar? Foi silenciado. O relógio vai continuar rodando, mas o sino, que é o Big Ben, vai parar. Vai parar não, já parou. Qual motivo, Ulisses? Reformas. Estão fazendo uma reforma enorme lá no Palácio de Westminster, que é a sede do parlamento britânico, onde fica a Torre Elizabeth e o Big Ben, o relógio e o sino. E aí, porque tem muito operário trabalhando nessa obra, por questões de segurança, pela saúde dos operários, o governo decidiu que precisava parar o Big Ben, que ele não pode tocar mais, porque ele toca todos os dias, a cada 15 minutos. Então era muita coisa para quem estava trabalhando naquela obra, né? Estava colocando em risco a saúde auditiva dos operários. Então, por causa disso, o governo decidiu silenciar o Big Ben pelos próximos 4 anos, que é o período que essa obra vai ser realizada. Na verdade, eles vão desmontar o relógio inteiro, já estão subindo aqueles andames, né, no entorno do Big Ben, mas para não acabar com a graça total dos turistas, cada face, são 4 faces do relógio, cada face vai ficar exposta, pelo menos uma face exposta o tempo inteiro. Mas ele não vai tocar mais, só nas datas comemorativas, incluindo o Remembrance Day, que é o dia que eles homenageiam os soldados mortos na guerra, e também no Réveillon. Essas são as únicas datas que o Big Ben vai voltar a tocar. Fora isso, ele vai ficar quietinho e, cara, criou uma grande comoção por aqui hoje. A BBC chegou a transmitir ao vivo a última badalada do Big Ben. Pra vocês terem uma ideia, o pessoal teve uma aglomeração enorme lá embaixo. Sempre tem muita gente, mas todo mundo se reuniu para ouvir o Big Ben tocar pela última vez, pelos próximos 4 anos. Um grupo de parlamentares que não queria dar essa autorização também se reuniu para prestar homenagem. Estava todo mundo ali quase batendo continência pro relógio por causa dessa comoção criada em torno do Big Ben, que agora só vai voltar a tocar mesmo em 2021, Edgar, se der tudo certo. Ulisses, será que a pontualidade britânica vai ficar afetada? Agora. Então, pior é que pode até ser, viu, Edgar? Porque é o seguinte, a BBC Rádio 4, que seria mais ou menos o que é a Jovem Pan AM aí em São Paulo, que é uma emissora muito tradicional no jornalismo, que todos os britânicos têm o costume de ouvir. A Rádio 4, ela usa o toque do Big Ben para a sua programação, para manter a sua programação, a troca de programas, o ciclo de notícias e tudo mais. Então a BBC Rádio 4 agora está buscando uma alternativa, porque vai ser a primeira vez que o Big Ben vai ficar tanto tempo silenciado. Nem durante a Segunda Guerra Mundial eles deixaram o relógio sem tocar durante tanto tempo. Só à noite, quando estava tendo aquele período das blitzes alemãs, né, que eles bombardeavam tudo aqui durante a noite, aí eles silenciavam o Big Ben para não ajudar o inimigo a se localizar. Naquela época não tinha GPS e tal, mas mesmo na Segunda Guerra Mundial ele ainda tocava durante o dia. Agora os britânicos vão meio que entrar em parafuso sem o Big Ben.
Legal, Ulisses, obrigado pelas informações. Curiosa essa mesmo, né? Um ícone aí londrino, né? Um relógio que é um símbolo e reconhecido mundialmente, parar por 4 anos. Dá para imaginar a estrutura e as dimensões, né? De todo esse mecanismo que mantém essas 4 faces da torre aí, como você disse, com um relógio que nunca atrasa, um relógio mais pontual do mundo. Vamos ver o que dá. Obrigado pelas informações, Ulisses. Bom dia, bom trabalho para você em Londres. Valeu, Edgar. Só para finalizar, um parlamentar que era contrário a essa decisão, ele disse o seguinte: o Big Ben ele é importante para a saúde mental dos britânicos. Então, só isso aí já dá uma ideia para vocês. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Ulisses Neto falando com a gente diretamente de Londres. Olha, o assunto agora é futebol. A gente vai falar de uma bola dentro, que foi a atuação do Neymar ontem, jogando pela segunda vez com a camisa do PSG. E pela primeira vez no Parque dos Príncipes, né, Vini? Em Paris mesmo. Em casa mesmo. Jogando em casa, jogou um bolaço, assim, Muito. Quem assistiu. Apesar que o Toulouse também não apresentou, vai lá, é um timinho discutível ali, né, Vini? A gente pode até questionar o nível do campeonato francês e o nível do Toulouse. Agora, não são todos que fazem o que o Neymar faz também, né, Edgar? Verdade, não, tem razão, tem razão. Ele foi um grande destaque. Tem razão. E, bom, e outra coisa que eu quero ouvir você falando é essa bola fora, podemos chamar assim, a postura do técnico do Vitória, o Wagner Mancini, Vini, que concedeu aos jornalistas aí uma entrevista e depois de superar o até então invicto o seu time Corinthians no Brasileirão, se desentendeu. Ele deu uma bola fora ali, né, Vini? E o Corinthians até quando perde para um time chamado Vitória, né? Tão boa a fase do Corinthians, perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro após um turno e um jogo, né? O Corinthians ainda aqui tem uma partida contra a Chapecoense, que será na quarta-feira, e depois de 34 jogos aí, o Corinthians foi batido pelo Vitória do Wagner Mancini, que tem todos os méritos aí neste resultado. Dentro da Arena Corinthians, o Vitória conseguiu aí este placar que ajuda muito a equipe que está lutando aí contra o rebaixamento. E aí na coletiva, Edgar, depois com os jornalistas, o Felipe Garrafa, repórter da Rádio Bandeirantes, um repórter novo, né, da Rádio Bandeirantes, fez uma pergunta que irritou o Wagner Mancini. A pergunta que o Felipe Garrafa fez tinha realmente um equívoco. Ele errou numa informação em relação aos números de chances que o Vitória teve contra o Corinthians, de chutes ao gol, né? Então a gente vai até ouvir esse momento agora, e aí o Wagner Mancini questiona ele por causa desta informação. Vamos ouvir. Vamos ouvir aqui. Em relação, a gente pega os números depois do jogo, o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos. Você estava no estádio? Estava aqui, está programado, inclusive. Você assistiu o jogo? Não, assisti. Uma finalização, nós tivemos... Chance clara, chance real de gol, foi pelo menos a leitura não, que você vai chegou, me desculpar, a leitura que chegou foi essa. Você vai me desculpar. Mas enfim... Peraí, deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano... Não, eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E eu sou técnico. Mancini começou bem na resposta dele, né? Porque você pode realmente ficar incomodado com essa pergunta. Peraí, como você está falando que meu time chegou uma vez apenas ao gol do Corinthians, se nós chegamos mais vezes? E aí na sequência do áudio, o Mancini explica, olha, nós tivemos essa chance, ele numera pelo menos umas 4 chances de gol do Vitória, fora um gol mal anulado, que seria um 2-0 para o Vitória contra o Corinthians. Ok, tá perfeito aí o Mancini neste ponto. Agora, quando ele começa a perguntar que time você torce, você é corintiano, aí o Mancini começa a errar a mão. Perder a mão. Perder a mão. Porque não importa qual é o time do jornalista. Ele está ali como repórter, exercendo a sua profissão, fez uma pergunta equivocada, é verdade, mas que essa pergunta equivocada seja respondida com números e com argumentos. E não questionando o time do jornalista e jogando ele para a torcida. Porque hoje é muito fácil, né? Em épocas de redes sociais, onde nós temos tanto ódio, tanta intolerância, é muito fácil você expor um profissional dessa forma. E no final também ele fala de uma questão da imprensa de São Paulo, ele generaliza, né? Fala que a imprensa de São Paulo tem que abrir os olhos com relação ao resto do Brasil, né? Como se a imprensa de São Paulo fosse bairrista e só desse importância aos times daqui. Então, na minha visão, Edgar,
o Mancini erra neste ponto. Ao expor o profissional Felipe Garrafa, que é um repórter novo, aí pega, né, um monte de torcedor que foi lá no Twitter do Felipe Garrafa de 2011, pegar tweets dele de 2011, dele comemorando vitórias do Corinthians, falando, tá vendo aí, é corintiano mesmo, é imparcial, tem que ser... É parcial. É parcial, ele tem que ser imparcial na análise dele. Então, gente, foi uma pergunta equivocada. Mancini tem que responder, sim, pode ficar chateado, sim, mas com a pergunta e tem que responder com números. E não com... E alô, internet, né? Todo comentarista de futebol tem time. Todo. Aliás, nós temos o maior exemplo da imprensa esportiva no Brasil, aqui na Jovem Pan, chamado Mauro Metting. O Mauro é um dos maiores palmeirenses que eu conheço e é um dos maiores jornalistas que eu conheço. Faz uma análise de qualquer time, né? Faz um texto brilhante de qualquer time, inclusive vários do Corinthians. Um dos maiores textos do Corinthians que eu já vi foi escrito pelo Mauro Betti. O Mauro então, doma o coração dele. Ele sabe escrever com isenção, né? Aliás, Edgar, todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo é porque na infância... gostava de futebol, torcia para algum time de futebol. Não, tem duas questões nessa história que acho que são muito importantes a gente clarear. Número 1, eu entendo perfeitamente o Wagner Mancini quando ele fica irritado. E exalta com a informação eu comentei errada. essa questão no meu Facebook, vi ali os comentários, que muita gente que comentava e se identificava com Wagner Mancini era de times que não eram de Rio, São Paulo, que são hegemônicos, sim, na cobertura nacional, por terem grandes torcidas e por estarem grandes audiências, a gente sabe que são. Eu torço por um time que não é desse eixo Rio-São Paulo, eu sei como é esse sentimento de se sentir preterido em nome de grandes times de Rio-São Paulo. Eu entendo isso e eu acho que esse sentimento que tomou conta do Wagner Mancini ali naquele momento. Compreendo isso e todos nós podemos errar. Ele pode ter tido um sentimento equivocado naquele momento, uma raiva, ficou equivocado naquele momento ali, deu uma colocação equivocada. Eu compreendo este sentimento. Futebol é o âmbito das paixões e quando a gente está apaixonado, a gente dificilmente toma uma decisão correta. O que ocorre, e aí é que a gente tem que pensar, é o segundo ponto dessa história, é o seguinte. Quando uma figura pública, que é um técnico que está ali, respondendo a uma questão, expõe um profissional, trata uma questão que é profissional de uma forma não profissional, ou quando um político expõe um repórter numa rede social, é a mesma questão, né? E trata essa questão de forma não profissional, o que a gente está falando é de algo muito mais grave. A gente está abrindo espaço para uma violência. Que foi o que fizeram com o Felipe Garrafa agora, que foi o que já fizeram com outros repórteres anteriormente, que é abrir espaço para torcedores nesse âmbito da paixão, ir lá, olhar, vasculhar o tweet do menino que... Felipe Garrafa tem 20 anos. Foram olhar foi o que o Vini falou que aconteceu, né, Vini? Caíram pra cima dele, né? Exato. E aí você vê depois, assim... excluiu o Twitter dele. Ele teve que fazer isso, né? Quer dizer, gente, repórter, jornalista, é pessoa, tem sentimentos, tem filho, você tem ideologias, você tem time. Agora, no momento que você está na sua profissão, você deixa isso de lado e faz o seu trabalho profissional. O Felipe reconhece que cometeu um erro ali. Qual profissional... nunca cometeu um erro. É um erro de informação. Um erro de informação. Agora, a gente corrige o erro de maneira profissional. Quando você passa para o âmbito da paixão e trata isso de uma maneira não profissional, sendo você um profissional, isso é muito mais sério, gente. Você já pensou se isso vira moda e você pergunta para um deputado tucano alguma coisa e ele te responde, você é petista? E vice-versa? É isso, mas é isso que eu tô comentário dizendo. é bem preciso, Ellen, é verdade. Ele tomado por uma... A política já está fazendo isso. Isso que está acontecendo é a política levada para o estádio. A política está fazendo isso. Está colocando, expondo Facebook, rede social de jornalista e dizendo, se você fez uma matéria contra o João Dória é porque você é petista. Se você fez uma matéria contra o Lula é porque você é tucano. E aí você não permite mais a democracia da imprensa, porque a imprensa se informa contra um é porque é a de outro. E agora você está levando isso para o estádio. Isso é sério. Isso atinge a liberdade de imprensa e a nossa forma de tratar os assuntos. O pensamento binário, né? Você exclui todas as outras possibilidades, extremando as opiniões. E você bem colocou. Eu acho que ele estava movido ali por uma observação de que os times, digamos, de menor tradição ou que não atuam tão frequentemente na primeira divisão do campeonato, porque o Vitória também sobe, desce. É um time
que transita ali, né, entre a Série A, a Série B, acaba ele se sentindo, de repente, preterido ali, né, dessa reconhecimento da importância. O Mancini é do interior. Faz um comentário, exatamente. De São Paulo, de Ribeirão Preto, já dirigiu o Santos, por exemplo, que é um time grande aqui de São Paulo. Agora começou bem, né, respondendo bem até. É isso que eu tô falando, o erro, gente, foi a hora que ele questiona o time do repórter, ele joga ele pra torcida, expõe o profissional. O Mancini foi certo ao questionar a pergunta. Isso foi a coletiva depois do jogo, não foi? Ainda no calor. Ainda no calor. Só que depois dessa coletiva, é que entra que se diz já nem tanto no calor do jogo, nem tanto no calor da pergunta que o repórter fez, vaza um áudio na série de áudios vazados que nós estamos tendo ultimamente aí, do Wagner Mancini, reafirmando que a resposta dele foi um tanto pessoal. Vamos ver. Eu tô no carro aqui, nós estamos voltando para Ribeirão, eu, o Arnaldo, Pigão, Mazinho e o Júnior. Eles foram lá assistir o jogo e nós estamos voltando agora, cara. Ganhar do Corinthians é ótimo. Somar 3 pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então nem se fala. Mas beleza, Malinha, um abraço pra você, viu, cara? Aí fica de conclusão, né, pra quem quiser entender aí. Quando os caras estão vazando uma coisa que depois encontra ele mesmo, quer dizer, como é que vaza o negócio desse? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, né? Porque você manda um áudio desse, uma pessoa que você tem confiança, que você tem uma certa amizade, né? E aí a pessoa vai lá e vaza também, mas acaba afirmando que o Mancini tá pensando de uma forma equivocada com relação aí ao jornalismo. O erro acontece, mas depois, né, gente, você reforça isso. Então. Ô, mas Vini, enfim, vamos falar do Neymar? Vamos falar de coisa boa? A bola dentro agora. Da bola dentro? Duas, Neymar, né? Jogou muito, né? 2 gols, 2 assistências, um pênalti sofrido, participando de todos os lances do Paris Saint-Germain. Realmente o Neymar tá comandando aí o PSG. Ficou muito claro isso, né? Muito claro que chamando ele a é o cara pra time. ele é ali, o cara né? do time e nem poderia ser diferente, né? Por tudo que pagaram nele, por toda a apresentação que foi feita, né? Os holofotes estão voltados aí ao Neymar. E como você falou, né? Tudo bem, a Liga Francesa um nível um pouquinho mais baixo do que a Liga Espanhola. O Toulouse não é lá uma grande equipe, mas não são todos que faz o que o Neymar fez como ontem, então nós temos que dar todos os méritos a ele. Mas o que mais chamou a atenção também, Edgar, não foi nem a apresentação do Neymar, foi depois do jogo também, numa coletiva que o Neymar... E que vazou. E que vazou. Essas coletivas. Então, o Neymar respondeu algo que ele não tinha falado ainda, que é uma certa mágoa que ele teve aí nesse processo de transição com a diretoria do Barcelona, Edgar. Vamos ouvir esse áudio? Tem aqui, ó, vamos ouvir. No tengo nada que decir a la directiva de Barcelona. Para mí, bueno, la verdad que tengo que decir que estoy muy triste con ellos. Ha sido 4 años que pasé ahí y fui muy feliz. Empecé feliz, me quedé los 4 años feliz y salí de ahí feliz. Pero con ellos no, con ellos para mí no son gente que tiene que estar ahí en la directiva de Barça. Barça lo merece mucho más y toda la gente sabe de eso. Olha aí, falando muito bem espanhol aí. Desceu a linha, hein? O Neymar, pra quem não entendeu, a repórter pergunta pra ele, né, sobre se ele tem alguma coisa pra falar da diretoria do Barça. Ele fala, não tenho. Não, tenho sim. Tem, na verdade é essa aí, os caras não deviam estar lá. Eu tô muito triste com eles, eu fui muito feliz esses 4 anos por lá, mas não com eles que não deveriam estar na diretoria do Barça. O clube merece mais que isso. Neymar respondendo algumas críticas que os diretores do Barça fizeram a ele por ele ter trocado o Barcelona pelo PSG, Edgar. Falado! Vini Moura, vamos em frente agora falando Falou muito já hoje, hein, Vini? Brincadeira, e vou embora. Pode ir embora. Vamos falar de política agora. Amanhã os deputados voltam a se reunir para tratar de parte da reforma política. Quem nos atualiza, horas, é o indefectível José Maria Trindade, diretamente da capital federal, nossos olhos e ouvidos em Brasília. Bom dia, Trindade. Esperando as excelências, né? Muito bom dia a todos. Olha, a impressão é que esta será uma semana de trabalho concentrado, na terça-feira. Aqui o Congresso Nacional já transformou a quinta-feira numa sexta-feira. O ponto alto agora é a terça e quarta pela manhã. E boa, todo mundo volta. Mas essa semana não. A tentativa é de votar uma reforma política. Desde o início eu disse que a tendência dessa história de reforma política
é encontrar dinheiro para a campanha eleitoral e também aquele instinto de sobrevivência que bate forte. A reforma política, Edgar, que os deputados e senadores sonham aqui, é aquela em que a lei obrigaria aquela maquininha de votar, né, a urna eletrônica, quando alguém for votar no adversário dele, apareceria na tela. Você tem certeza disso? Aí, se você diz sim, apareceria essa operação não pode ser realizada. Mas isso não é possível. Eles estão tentando, primeiro, encontrar dinheiro para a campanha eleitoral, dinheiro dos cofres públicos. Haverá a criação de um fundo, aquele de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Aquilo não vai pegar. Apenas o fundo vai ficar como princípio na emenda à Constituição que eles estão votando nesta semana, né? Amanhã, e também algo ali em termos de regulamentação básica, além de dinheiro, a história do Distritão, que não deve passar, deve ficar como é hoje. E aí, outras 2 leis que estão em votação é que devem definir ali detalhes de coligação, enfim, a reforma política será, como eu já disse antes, dinheiro, Edgar, dinheiro. Ô, Trindade, deixa eu colocar o Augusto Nunes nessa conversa com a gente. Ontem, em entrevista ao Estadão, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que considera um desaforo esse fundo público para financiar campanhas de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Ele afirma que o valor deveria ser 1 bilhão, no máximo isso. O Barroso também se disse totalmente contrário a um eventual retorno do financiamento empresarial, sistema que, segundo ele, é mafioso. Para o ministro, o Congresso deveria aprovar o voto distrital misto para as eleições de 2022, mesmo pagando o preço do distritão para 2018 e 2020. Augusto, e aí, você concorda com o ministro Luiz Roberto Barroso? Bom dia. Alô, Augusto? Augusto, tá me ouvindo? O Augusto, vamos tentar novamente falar com o Augusto aí. Tenta ligar para ele de novo. Enquanto isso, Zé, você vê, é uma posição bem clara aí do ministro Barroso. Existe digamos, uma sensação detectada também na população de que, frente a todas essas cifras milionárias, né, metidas em corrupções, em trocas de favores, né, muito em decorrência desse sistema presidencialista aí de coalizão, onde se troca cargos por verbas, liberação de verbas, quer dizer, a tendência é que isso ainda promova um debate acirrado aí em Brasília, né? Olha, Edgar, tem uma disputa muito forte aqui em Brasília por verbas, por dinheiro, e quando se fala em cifras astronômicas assim no momento de crise, isso provoca reação. Aí todo mundo se esquece que o Congresso Nacional custa por ano o Congresso Nacional 12 bilhões de reais. 12 bilhões. 7 bilhões para a Câmara e 4 bilhões para, aliás, 6 bilhões para dá 12 bilhões no total. Não fecharam, mas 11 bilhões e 700 milhões de reais entre Câmara e Senado. E também o Supremo Tribunal Federal custa muito caro, os prédios aqui custam muito caro. Mas agora, quando se abre ali, uma coisa é você ouvir dizer que a polícia matou um bandido. Outra coisa é você assistir imagem de um policial executando impiedosamente um ser humano, que por acaso é bandido. Então, isso pega muito. Parece, quando a coisa fica explícita, tirar dinheiro diretamente dos cofres públicos, quando não se tem educação, saúde, aí todo mundo reage. E é isso que está acontecendo no Supremo. O ministro Barroso não é o primeiro a falar contra esse fundo bilionário, né? O ministro Marco Aurélio também já falou contra ele, mas há aqui nos poderes um certo prurido quando se fala em gastar dinheiro público, mas todo mundo gasta, né? Uhum. Tá certo, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Um abraço. Pois é, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Olha aí, Trindade falando com a gente. Augusto, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tava tentando instituir a semana de 2 dias pra mim também, né? Pô, Augusto. Daqui a pouco... Tava tentando começar só amanhã. Daqui a pouco você trabalha de terça e deixa oficializado de terça a quinta, né? Tem a participação aqui no Morning Show. Mas eu não sei se você ouviu minha colocação aqui a respeito da colocação do ministro Luiz Roberto Barroso, que é contra. Segundo ele, no máximo, essa cifra deveria ser
transferência de 1 bilhão aí, que com isso daria para você administrar esse fundo aí partidário, né, para as eleições aí, para os partidos. Você concorda com ele? Ele diz que era melhor até o Brasil encarar aí nas eleições de 2018 e 2020 o tal distritão para depois ir adotando outras formas, no caso, aquele cita do distrital misto para 2022. Você concorda, Augusto? Acho que é o que vai acabar acontecendo, né, Edgar? Mas esse avanço aí por etapas, se é que se pode chamar o distritão de avanço. Sim. Mas qualquer coisa, repito, é melhor que o sistema atual. O que eu acho é que os deputados, com o índice de popularidade que eles têm no momento, se eles quisessem avançar alguma coisa sem sair apedrejados ali do Congresso, eles deveriam estender a semana de 2 dias, e que falou o Zé Maria, eu estava brincando aqui, a todo o país e declarar a própria inelegibilidade assim que terminar a votação da reforma. Aí tudo bem. Sim. Nenhum deles pode se eleger, porque o resto é piada. Essa história do fundo não dá, o Brasil não tem esse dinheiro que eles querem e também não tem qualquer dinheiro. Eles deveriam ter o bom senso de aprovar uma reforma política que restabelece o financiamento particular, e não tem problema, desde que limitado, como ocorre nos países mais avançados, onde o Brasil será um pouco avançado, limita e cumpre a lei. Saiu fora da lei, cadeia, como estão fazendo. Eles estão querendo fazer uma campanha com o nosso dinheiro que não existe. Sim. O Brasil está quebrado, então não é possível. O ministro Barroso tem toda a razão, mas eu iria mais longe. Esse fundo que eles querem instituir é um escândalo, é um absurdo, a palavra que ele usou é melhor ainda, e não tem dinheiro nenhum para isso. Sim. Não tem, ponto. É isso. Segura com a gente aí, Augusto, ainda na política. Ellen, conta pra gente essa história aí e a razão aí do racha, o novo racha, podemos dizer assim, mais um dentro do PSDB. O que aconteceu dessa vez? A tucanada não tá se entendendo, né? Não, os bicos, né? Os bicudos não estão se beijando. O Mário Covas Neto, que é presidente do Diretório Municipal aqui de São Paulo, do PSDB, emitiu uma nota em que criticava o encontro de Aécio Neves com o presidente Temer, que ocorreu na última sexta-feira. Na nota, Mário Covas Neto disse que essas reuniões causavam desconforto e embaraço para o partido e mais. Disse, prove sua inocência, senador, e aí sim retorne ao partido. Só que essa nota parece que foi uma atitude individual do Mário Covas Neto, muito embora ele tenha emitido aqui em nome do Diretório Municipal do PSDB. E gerou uma série de reações. O Diretório Estadual do PSDB discordou. O presidente do Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto de estudos do PSDB, de reflexões do PSDB, também acabou discordando dessa nota. O PSDB mineiro acabou discordando da nota do Mário Covas. Todo mundo acabou atacando a nota do Mário Covas Neto. O Aécio Neves veio a público dizendo, olha, o meu encontro com o presidente Michel Temer nada tem a ver com articulações que envolvem o PSDB. Na verdade, a gente foi lá para tratar da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Porque eu sou senador de Minas, eu tenho que tratar dos interesses de Minas Gerais. Aí o Michel Temer foi para o Twitter e disse, olha, quem fala que o meu encontro com a Aécio é para falar sobre o PSDB, está tratando de conspirações. Eu não me envolvo em nada que diga a respeito da legenda do PSDB. Eu estava lá para tratar de questões envolvendo o Estado de Minas Gerais, da CEMIG. Acontece que tudo isso, mais uma vez, veio a público, porque a nota do Mário Covas Neto foi pública. Os ataques ao Mário Covas Neto e essa nota também foram públicos. Sim. Então, mais uma vez, essa celeuma dentro do PSDB veio a público, né? E esse desconforto que envolve o Aécio Neves, né? Que envolve muito claramente o Aécio Neves e essa aproximação do Aécio com o Temer, de um lado, né? E a parte do partido que não quer
essa aproximação e que não quer também essa aproximação nem com Aécio, mas de fato fica muito clara. E um encontro fora da agenda de novo, totalmente fora da agenda, ressaltar, né? Presidente da República. Eles não estão se entendendo nem com relação às peças publicitárias, né, que gera cisão dentro do partido, e com as diretrizes internas também, na presidência, teve toda essa celeuma. Augusto, você vê problema e se sim, que tipo de problema nesse encontro aí do Temer com o Aécio fora da agenda presidencial, né, da agenda oficial? Já ruim do PSDB, né? Piora a imagem também, se é possível piorar, do próprio Aécio e do Temer com um novo encontro fora da agenda. Os dois, quer dizer, eu fico até comovido com as explicações, porque eu devo deduzir que eles não falaram sequer da delação do Joesley Batista, né? Em que eles frequentam por acaso também. Os dois são os grandes personagens da delação, mas nem trataram disso, porque eles foram tratar de assuntos da pátria. No caso de Minas Gerais, das hidrelétricas, é um negócio bonito de se ver. O PSDB não só... Aí você tem uma agravante, né? A soma de dois problemas. O PSDB, ninguém se entende ali dentro, só briga. E na família Covas também. Tio brigando com sobrinho. Ele só tem do Mário Covas o sobrenome. Todos eles, hein? Todos eles. O sobrenome é teimosia. E o avô, o pai, nesse caso, avô do Bruno, pai do Mário Covas, aí, que tá assinando a nota, Zusa, né? Zusa. Pois bem, esse aí não tem voto. Tem a teimosia que o avô usava, porque o pai usava para boas causas. Fica brigando com o sobrinho, briga com o Aécio, e não representa ninguém, só ele próprio. Eu tenho pena do Mário Covas, isso aí. Ô Augusto, agora, só pra gente fechar, não fica evidente já uma ação, um movimento do Aécio olhando para o seu eleitorado em Minas Gerais, visando aí mais um mandato, já que ele nacionalmente perde a chance aí com todo esse imbróglio em que se meteu aí? Olha, ele deve mirar mesmo nesse eleitorado, mas para conseguir, se tanto, uma vaga na Câmara dos Deputados. Senado, nem pensar. O Aécio Neves não tem cacife eleitoral hoje para disputar Senado, nem pelo Amapá, com a ajuda do José Sarney. Ele vai ter que se contentar com uma vaga de deputado e trabalhar bastante por ela. A Dilma Rousseff, ontem, já tinha admitido que não quer mais ser candidata a senadora, como se tivesse chance de eleição. E é candidata a deputada por... ainda não sabe por qual estado. Eu não sei qual é o estado que terá a honra de demitir definitivamente da política Dilma Rousseff. Ela vai escolher. O Aécio está na mesma situação. Augusto... É daí para vereador, hein? Você volta daqui a pouco no programa, tá bom, Augusto? Um abração para vocês todos. Fico imaginando você aí de bermudão, meião, tomando um café da manhã, falando com a gente. Pensando na vida de deputado. Qualquer coisa, se vocês me apoiarem, eu tento essa. Daqui a pouco a gente volta a falar, Augusto. Até já, 10h43, horário de Brasília. Nesse domingo foi ao ar mais um Popstar pela Rede Globo. E o Vini me contou aqui nos bastidores do Morning Show que tá torcendo pro ator e comediante Eduardo Stablish. É isso aí mesmo, Vini? Tô torcendo, acho que ele tá mandando muito bem. Primeiro que eu não torço pra nenhum dos que eu já considero praticamente profissionais, né? Por exemplo, o André Frateschi, a Mariana Rios, a Sabrina Parlatore. Mas você não torce pros bons? Você é corintiano? Pros bons não. Eu sou jornalista. Eu sou torcedor. Mas ele surpreendeu, hein, Vini? Eu torço, então, porque eu nunca vi o Eduardo Stablish cantar. Aí o cara vai lá e tá mandando bem pra caramba. E aí ontem ele escolheu, Paulinha, A Lenda Dessa Paixão. Ele escolhe umas músicas aí ele acertou engraçadas. Só. E sabe quem tava entre os especialistas? Sandy maravilhosa. A Sandy. Então, quer dizer, ele teve a oportunidade de cantar A Lenda Dessa Paixão para a Sandy, foi muito bem. Vamos ouvir um trechinho aí do Eduardo Stablish, que além de cantar bem, tem a parte cômica também, que faz parte do entretenimento do show do Popstar. Olha só, gente, agora é a vez do Edu Stablish.
Não bastasse a tensão de encarar o Brasil inteiro, o Edu ainda escolheu para hoje uma música de Sandy e Júnior. Ele só não sabia que ia dar de cara com a Sandy. Arrasa, Edu! Bem lá no céu, uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. O seu olhar sobre a terra lançou, veio procurando por amor. E aí ele interage com a plateia, né? Faz todo o show. Isso conta muito também, né? Porque tem o voto da plateia e o voto do público. Não é apenas o voto dos especialistas. Ele tem um gravão, ele, né? Tem. Parece meio musical, né? E a Sandy adorou, viu? É? A Sandy gostou demais, cantou junto com ele, enquanto ele se apresentava. Ele pode ter falado com o público, foi legal a Sandy estar lá, ele cantar, mas eu não acho que ele é o melhor. O Frateschi é o melhor, e se colocaram ele no programa, ele tem todo o direito de ser considerado o melhor e ganhar. Porque o que as pessoas ficam é assim, o Frateschi se apresenta... Ah, você não dá, né? É covardia. Gente, é covardia por quê? Tá lá no programa, montaram o casting, se ele é o melhor, ele é o melhor. Também acho, mas eu como especialista, se eu estivesse lá entre os jurados, eu consideraria mais o cara que eu sei que não tem uma carreira musical e que vai lá e manda bem, torce entendeu? Pro Asa de Arapiraca, parcial, assim, parcial. Né? É aquela coisa, eu sei, a gente não, tem essa eu acho coisa que se o cara foi carismático e, por exemplo, legal ter cantado ali, a Sandy tá ali tudo isso, cria um clima pra apresentação render. Agora, toda vez que o Frateschi é bom, falar que é covardia... Mas posso te falar uma coisa, Paulinha? A maioria desses comentários é no seguinte sentido. Frateschi é covardia, você tá aí, mas no sentido de... Cara, você é muito bom, parabéns. Exato. Não é no sentido de você não deveria estar nessa competição. Não, mas o que dá a entender é assim, você, né, a gente já sabe, você é ótimo e beleza. Já tem uma carreira musical, aí, em vez do cara falar, posso conhece. falar, você é foda, você é incrível, você domina, que é o que eles fazem quando os outros vão bem, eles falam assim... Frateschi, você, né, já sabemos, é ótimo. Brincadeira, né? Pô. Eu acho que o desafio do programa é você tirar o melhor desses caras aí que nunca tiveram uma experiência O desafio musical. do programa é você tirar a esse. Mariana Rios e o Frateschi e não ser um dos dois o vencedor desse Quem programa. dançou ontem, o Vini? Quem foi embora? Você é fã-clube do André Frateschi, Paula? Eu? Você é do fã-clube dele? Eu adoro ele, acho ele bom. E acho que se ele tá lá, ele tem todo o direito de ser o melhor, ser elogiado e ganhar. E a gente não tem que torcer sempre pro patinho feio. Falou a jurada do X Factor, meu. Paula Carvalho! Me chama, que não é só flor, aqui tem acidez Chama e nós. tem muita maldade. Chama aí a Paulinha que nós vamos discutir lá. Tá. Isso dá audiência também. Isso dá muita audiência. Inclusive, a Monique Ozzy ontem... Mas A Monique Ozzy ontem foi vaiada porque não apertou o botão lá pro Alex Escobar. Essas pessoas têm que assistir mais programa americano, é assim mesmo, né? Não gostou. Virou notícia, né? Pode não aperta o gostar de uma botão, coisa. Tem que ter opinião, você tem que não ter pode não personalidade. gostar, E a plateia vai e pronto, acabou. Nada e ontem, pessoal, Edgar, né? a Marcela Rica foi eliminada. Ela que adotou um tom mais pop, né? Das cantoras internacionais. Ainda falta um pouquinho de traquejo, talvez. De peso, né? Pra ela atingir esse status. Aí acabou sendo eliminada e a Fabiana Carla ganhou a imunidade, que foi a melhor da noite. Da tarde, perdão. Falado. Você não vai cravar? Você que sempre fala quem vai ganhar o BBB, quem vai ganhar a Fazenda. Quem é que vai ganhar isso aí? Vamos fazer uma aposta, pô. Sim. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar ou quem eu gostaria que ganhasse? Quem vai ganhar? Não, quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Mariana Rios. Mariana Rios vai ganhar. Tá anotado isso aí. Depois a gente cobra, Vem Vini. nova tatu aí, gente. Dá hora certa pra gente aí, Faustão. Vai então. Brincadeira. Eita, Paulinha. 10h53, horário de Brasília, meu. A 7ª e penúltima temporada da aclamada série The Game of Thrones está na reta final aí. Domingo que vem acaba, viu? Chega, acabou.
Você tá rindo, né, Edgar? Eu tô aqui cortando os pulsos. Quero muitos episódios ainda. Por que os fãs estão se dividindo tanto aí nas opiniões, Paulinha? Você é do time daqueles que estão amando? Acho que você tá do time que tá amando, eu claro. Eu sou do time que você tá é do amando. Amor. Eu acho que vale tudo na reta final. É igual novela. Em um capítulo tem que ter, né, casamento, mas tem uma galera que tá odiando também, né? Que é uma novidade em se tratando de Game of Thrones, não? Eu acho que quando sempre tem muita paixão envolvida, a Ellen falou aqui de futebol, sempre tem Você é torcedora do Game of Thrones? Eu sou muito torcedora, eu sou time Jon Snow, aquelas loucas. Não, é o seguinte, o pessoal tá reclamando muito que as coisas estão acontecendo rápido demais. Roteiro que eles consideram um pouco descuidado, rumo de personagens que eles acham que vai contra o que aconteceu até hoje, como, por exemplo, Tyrion, que, enfim, tá com umas falas aí que todo mundo acha que é um pouco de preguiça de roteirista. A Arya também tá agindo de uma forma aí que eles não consideram que seja coerente. Tem correntes sendo usadas por White Walkers. Cadê? Onde estavam essas correntes? Sabe assim? Como que o Corvo levou essa mensagem tão rápido? Como que as coisas aconteceram assim tão rápido? Então as pessoas estão reclamando muito disso. Agora, tem muita coisa acontecendo que já era especulado pelos fãs. Algumas profecias, não é, Edgar? O pessoal não fica com aquelas teorias da conspiração? Sempre. Então, uma das teorias era o dragão de gelo. Dizem, está se realizando. A outra torcida que todo mundo tem, que Jon Snow e Daenerys, eu sempre erro os nomes, gente, podem me xingar aqui no YouTube, podem ficar juntos, estamos torcendo por isso. Então, tá assim, entre quem gosta e não gosta, tá todo mundo assistindo, sabe aquela coisa? Ninguém tá ligando. Agora vai ter esse próximo episódio, é o último da temporada, né? No próximo domingo. E o que a gente sabe é que a última temporada começa a ser filmada, parece que em outubro. Uma informação do cara que interpreta o Jaime Lannister, que falou que ainda não sabe o que é que vem. Eles recebem com pouca antecedência o texto. Então, outubro começa a filmagem da 8ª e última temporada com 6 episódios. Ou seja, a gente tem 7 episódios pra terminar a história de todo mundo, Edgar. Vamos correr com isso? Quero saber o que é que vocês estão achando. Vai lá no meu blog que eu fiz um resumo aí de críticas e ponderações a respeito de Game of Thrones. Falado, senhorita Paulinha, vamos em frente aqui que eu tenho um recado agora para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham aqui todas as manhãs no Morning Show. Você tá afim de ganhar R$1 milhão? Sim, por favor! Nada mal, hein? Fala sério. Participe então da promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Procura aí na internet. Achou? Super fácil. Compre qualquer produto participante e cadastre no site e pronto. Você tá concorrendo a R$1 milhão. Viu como é que é simples? Né? Só guarda o cupom aí, não vai perder o cupom fiscal, hein? Promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Cadastre-se agora mesmo para ganhar R$1 milhão. Agora, 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa é a promoção da Johnson. Uma promoção da Johnson pra família. São R$10.000 todo domingo e R$1 milhão chegando pra mudar sua vida. É a promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. A promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. Bom, e aí, nesse dia que a gente lamenta a morte do mito do comediante Jerry Lewis, como é que tá a nossa hashtag Mais Humor PFV? Tá precisando uma forcinha aqui, hashtag Mais Humor PFV, mas tem muita gente participando. Ó, o Rod, diretor, disse: hashtag Mais Humor, por favor, marquem meu chefe. Bem bolado. Muita gente queria dar esse arroba, né, pro seu chefe. Enfim, o Marcos, hashtag Mais Humor, por favor, mais compreensão, mais aceitação, mais empatia também. E o nosso Rafael Zandoná também participou hoje, ele sempre brilhante. Hashtag Mais Humor, por favor. Dizem que o Big Bang vai parar para manutenção. Bom, não deixa de ser uma Big Bang Theory. Também dá pra fazer piada aqui no Twitter. Tá certo, hein, Paulinha? Arcon riu dessa, hein? Pois é, não sei. E aqui no WhatsApp... foi boa. Será que aqui no WhatsApp os nossos ouvintes estão mais engraçados que os twitteiros? Vamos ver. Vamos conferir. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui quem fala é Rodolfo Bezelga, da cidade de Campinas. O meu é uma pergunta, meio que piadinha. Qual é o cara que mais bebe água no mundo? Qual é o cara que mais bebe água no mundo? Será? Quem? Aposto que vocês não sabem essa. Não. Mas é Otávio. Porque no caminhão de água tá escrito água potável.
Muito boa essa, hein? Um abraço pra vocês. Nossa. Vai pra lista do Arcon. Bom dia, Morning Quem Show. é esse? Jerry Lewis foi o maior comediante do mundo. Isso quem lhes diz é Sérgio Medina. Olha, depois da... Parecia o Gil Gomes mesmo. Depois do Sérgio Medina, seu cargo tá ameaçado. Brincadeira, chama o cara aí, meu. Bom dia, galera. Para alegrar esse dia, o que o ovo novo falou pro ovo velho? Lá vem. Ovo! Nossa, hoje tá que tá, hein? Nossa, Meu Deus, pelo hoje O Arcon renovou o seu estoque de piadas cara, depois galera, disso. Até eu tô envergonhado. Teve uma briga no bar e na hora da briga, aquela confusão toda, um cara... Peraí, pegou de uma novo. briga no bar e na hora da briga, aquela confusão toda, um cara pegou o facão e bateu na cabeça do cara, que deixou um talho enorme. Aí o papagaio correu para dentro do banheiro e se escondeu da privada. Ele ficou lá escondido um tempão. Daqui a pouco uma mulher entrou no banheiro e sentou para fazer xixi. Quando ele olhou para cima, ele olhou e falou: eita, briga feia, se esse talho fosse na minha cabeça. Bom dia, Walter Júnior de Guarulhos. Nossa, panguei. Eu perdi com 10 perdi segundos. também, não sei mais. Tinha um papagaio. Se esse foi pro talho banheiro, fosse da minha cabeça. Não entendi nada. Tá. Melhor a Deixa gente assim. seguir em frente Deixa aqui, assim. viu? Vamos, boa, Ellen, vamos deixar por aqui. Né? Tá bom, por enquanto tá bom, vai. Vamos voltar à política. O Ministério do Desenvolvimento Social constatou irregularidades no processo de aposentadoria da ex-presidente Dilma Rousseff. Ellen, vamos lá, qual é esse rolo aí, hein? Bom, o que se constatou, foi uma denúncia que chegou no ano passado no Ministério, né? É que menos de 24 horas depois que a presidente Dilma foi afastada, a ex-presidente Dilma foi afastada, uma assessora dela, junto com o ex-ministro Carlos Gabas, aquele que ficou mais conhecido por ter dado uma voltinha de moto com a ex-presidente Dilma. É o da moto. É aquele da moto, tá? Foram a uma agência do INSS, entraram pela porta dos fundos dessa agência, ficaram cerca de 10 minutos lá e nesse período deram entrada no processo de aposentadoria de Dilma Rousseff. Ou seja, em 10 minutos ela conseguiu dar entrada no processo de aposentadoria. Mas conseguiu se aposentar pelo teto do INSS, que é R$ 5.189, e até hoje não apresentou todos os documentos necessários para essa aposentadoria. Passou na frente da fila, por influência, conseguiu o teto e não apresentou todos os documentos necessários. Agora, isso está sendo investigado. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff nega e o ex-ministro Carlos Gabas diz que isso é que vai processar a revista Veja, que fez denúncia, e que isso é uma perseguição que ele está sofrendo da imprensa nacional. Então, essas são as alegações. A gente está aqui com o Augusto Nunes novamente participando com a gente aqui na linha. Que história é essa, hein, Augusto? O papel do Carlos Gabas como despachante, e agora despachante indignado, tá uma coisa fantástica. Eu queria que ele trabalhasse para mim, porque conseguir uma aposentadoria no INSS em alguns minutos é coisa de craque. Ele estava na profissão errada, ele deve abrir um escritório de despachante. Porque para os brasileiros comuns, entre a apresentação da documentação completa e não parcial, como fez a Dilma, e a concessão do benefício, se passa um prazo mínimo de 90 dias. A Dilma conseguiu furar essa fila. Eu sempre disse que a Dilma seria o Pita do Maluf, o Pita do Lula. Sim. O que representou o Pita para o Paulo Maluf, ela representou para o Lula. Acabou com a carreira do padrinho. E agora eu me lembro que o Pita, ele se elegeu com aquele negócio, como é que chamava aquele fura-fila? Fura-fila era. Fura-fila? Era o fura-fila. Pois bem, a Dilma Rousseff agora completou a imagem, porque ela é a fura-fila. Ela furou a fila de 400 mil brasileiros que esperam. Sempre tem 400 mil brasileiros esperando vencer esse prazo de 90 dias para conseguir a aposentadoria, que nunca chega ao máximo de 5 mil e pouco, lá 5 mil, que ela conseguiu. Quer dizer, eles não perderam nem centavos. Olha, a ligação tá muito ruim, mas já deu para entender, o Augusto fez a colocação dele aqui sobre essa questão que está sendo, enfim, continua agora investigada. Sendo Agora né? a sindicância está sendo investigada, então essa questão da aposentadoria aí de privilégios, né? Falado.
Vini, ontem o ator Caio Castro participou do quadro Ding Dong do Domingão do Faustão. Você que acompanha aí as grades, a programação das emissoras, deve ter acompanhado. Quero aproveitar para falar também, né, de um outro quadro que a gente tem famoso aqui no Morning Show, que é o Não Convide para a Mesma Festa. E eu quero saber de você. A gente pode ou não pode convidar o Faustão e o Caio Castro para a mesma festa, Vini? Deve convidar. Faustão, fizeram as pazes, ficaram de bem. Não, eles nunca estiveram de mal, né? Na verdade, foi um mal-entendido que aconteceu da última vez que o Caio Castro esteve no Domingão do Faustão, no Arquivo Confidencial. E o Faustão mostrou naquela ocasião, Edgar, um depoimento de dois pais que falaram que o Caio Castro tinha feito um gesto muito nobre de uma menina de 15 anos, que ela descobriu que tinha câncer. E o Caio acabou descobrindo, ela ia fazer uma festa de debutante, ela ficou um pouco desanimada quando descobriu que tinha câncer, queria cancelar essa festa. E o Caio Castro foi lá e falou, não, ó, você não vai fazer isso não, e eu vou aí até Rondônia, que era onde ela morava, para ser o teu par aí nessa festa de debutante. Foi, dançou a valsa com ela, e foi muito legal. Só que a menina acabou falecendo dias antes dessa gravação ir pro ar. E ali na hora que estava sendo mostrado o depoimento dos pais, algumas pessoas pensaram que o Caio ficou meio incomodado com aquilo, que ele não gostou que aquilo estava sendo mostrado, até pelo fato da menina ter falecido. Ele soa algo no ouvido do Faustão, que não dá para saber o que foi, e depois ele acaba não conseguindo nem falar, depois daqueles depoimentos, né? Enfim, aí ontem o Caio Castro esteve no Faustão novamente, no Ding Dong, quadro mais animado, e aproveitou a oportunidade para desfazer, na verdade, esse mal-entendido, que ele nunca teve nada contra o Faustão, que os dois são bons amigos, e pediu que todo o Brasil queria um abraço de Fausto Silva. Aqui quer aproveitar, já que faz muito tempo que eu não venho aqui, e na última vez que eu vim foi o Arquivo Confidencial, e ficou uma impressão um pouco estranha, eu quero te dar um abraço. Que isso? As pessoas acharam. Parece que o Faustão ficou surpreso, né? Ficou. E aí eu pensei, eu brigar com o Faustão brigar comigo, você é meu amigo. É que às vezes o que acontece? No Arquivo Confidencial tem surpresa pra mim e pro convidado. Às vezes a surpresa é boa, às vezes não é boa, às vezes é engraçada, às vezes o cara reage de uma maneira que depois pensa e releva alguma coisa, mas acontece, dentro da emoção. Eu também não sei o que vai no arquivo. É a mesma surpresa que vocês têm, não tem problema. Mas era só pra deixar claro que, pelo amor de Deus, você é meu irmão. Você é meu irmão. Meu irmão. Tá sempre aqui na pizza. Então é o seguinte, Edgar, nós estamos na época das interpretações, né? Então todo mundo acaba fazendo um julgamento aí, apenas pelo que vê na hora, retira um trecho de um contexto, né? Então não tem nada a ver. O Faustão e o Caio Castro são amigos, são irmãos, né? Como o Caio Castro disse aí, e tá tudo certo entre os dois. Falado, Vini, vamos em frente aqui no Morning Show. Agora, Paulinha, é com você. A cantora Anitta gravou um videoclipe e ela parece com um biquíni de fita isolante, que é uma onda lá no Rio de Janeiro, na laje do bronzeamento, né, Paulinha? É a melhor Anitta da laje. O Arcon e o Vini perfeita. Ficaram aí do coração na mão aí, cara, Quem com essa ficou história. Com o coração na mão? Fita isolante. Olha, Vamos ela tá ver. de dread no cabelão, assim, jogado, né? Um cabelo de dread, com esse Deixa eu biquíni convidar de os fita ouvintes. isolante. Quem quer ver a imagem, não viu ainda, vai aqui no nosso canal aí, se inscreva, acesse o nosso canal que você vai ver a Anitta de biquíni de fita isolante. Paulinha, me explica o que é isso. Olha. Tá bastante provocante. Se é que provocante, descreve toda essa imagem, né? Então, esse clipe aí foi gravado no Vidigal ontem. A Anitta parou o Vidigal, como você bem pode imaginar. Só pela presença dela, né? Que tá gigante, famosa internacionalmente, mas também pelos trajes maravilhosos, toda essa produção para esse videoclipe que parece que vai ser para um funk, cantado em inglês e em português, e que faz parte desse álbum que vai lançar mesmo a carreira dela internacional lá pelos Estados Unidos. Esse tom provocante pode bem ter a ver com uma contratação que ela fez daquele fotógrafo Terry Richardson. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Malucaço. Vale a pena dar um Google, porque ele é o rei das fotos
quase que beiram o pornográfico, assim. Já fotografou Miley Cyrus, Madonna, todos os artistas super importantes. Tem até uns processinhos aí rolando, algumas modelos que falam que em sessões ele passa da linha aí pra conseguir os seus resultados. Mas de qualquer forma, é um nome muito forte. A Anitta tem se cercado de pessoas muito boas, né? E de talento reconhecido internacionalmente, como o Giovanni Bianco, que é brasileiro, mas também já trabalhou com a Madonna. E Terry Richardson pede esse tipo de coisa aí, ó. Muito sexy, muito forte mesmo. O clipe tem a participação de um rapper americano chamado Major, do MC Zack, dos DJs do Tropiquilas, né, que é o André Louds e o Zé Gonzalez. E no clipe você também tem algumas personalidades do Vidigal, como por exemplo a Erika Bronze, o Pietro Baltazar, que tá conhecido agora como se fosse o brasileiro que parece o Justin Bieber, tem um corpo trincado, ele é lindo esse menino. E também a Jojo Todinho, que é maravilhosa. Todinho? Se o Bruno conseguir pegar pra mim agora no meu blog a foto da Jojo Todinho com a Anitta, que ela já publicou no Instagram dela, vocês vão ter uma ideia dessa fauna maravilhosa que vai povoar aí esse clipe, porque a Anitta, ela é assim, entendeu? Da laje ao luxo, meus queridos. Sabe? Com biquíni de fita isolante e tudo mais. Vamos aguardar esse clipe agora, né? Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Você sabe que eu Qual tenho vai mandado... ser o close certo desse clipe? Eu tô em conversas aí avançadas com a equipe da Anitta pra trazê-la aqui ao programa, Edgar. E acho que eu vou incluir lá no e-mail que ela venha com esse biquíni de fita isolante. Acho que tem tudo a ver com o clipe e com o momento do trabalho dela. Vini falou que vai borrifar a água para o bronzeamento mais adequado. Olha, né? se ela vier com esse biquíni, até eu também faço um aqui no Morning Show pra vocês. Você tá brincando? Mas a Anitta precisa vir. Se a Anitta vier aqui no programa com esse biquíni... Atenção. Eu também vou fazer esse biquíni. A Ellen também vai Não, fazer. eu não sou eu. Vai, Eu não. Já fala por galera, você. aí, galera. A Coloca Anitta vai nessa aí. fazer, a gente vai fazer Ellen também. Brau, Fala por e Paula você. Carvalho. Não que eu tô Vamos quietinha. fazer, Parece porque que uma instaurada agora, é hein? a diversidade dos corpos, Olha, entendeu? Paulinho, não. Ela vem com o dela, a gente apresenta o que a gente tem, sei lá. Mas você assumiu aqui então, Paulinho. Se a Anitta vier neste programa com um biquíni de fita isolante, Você também tasca eu um. também faço biquíni de fita isolante, mas ela precisa vir. Eu faço outra Com tatuagem. esse biquíni. Nossa senhora. Bom, vamos subindo na bancada, tá tudo certo. Ô, Vini, dá a hora certa. Quem é que tá aí pra dar a hora certa pra gente aí, meu? Cara, é outra música? Hein? 11h21, horário de Brasília, velho. Olha, ô Vini, mas peraí, quem é o Faustão? Vê direito esse horário aí, tá certo mesmo? Então vai. 11h22, horário de Brasília. Aí sim, pô. Vamos lá, na reta final do Morning Show, acionamos nosso correspondente no Rio de Janeiro, agora o Rodrigo Viga, que traz aí os destaques pra gente do noticiário da capital fluminense. Bom dia, Viga! Alô, Viga? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, e você? Uma geladeira danada aqui no Rio. Tá frio, é? Aguacero sem vergonha. Tudo bem, eu vou falar a temperatura, você vai zoar. Vai caçoar de mim, mas, pô, 17 graus pra carioca, rapaz. Isso é moleza, pô. Dá pra comer fundi. Temperatura amena, pô. Temperatura amena. Brincadeira. Vai ventando, não, tem umidade. Peraí, gente, tem umidade, tem vento, tem... Enfim, o carioca tá acostumado com o sol, com aquela moda praia, decote, pouca roupa, corpos torneados. Estilo Anitta. Estilo Anitta de fita isolante. Esse negócio de mocinhas empacotadas não é cara de carioca, não. Tá, 17 graus, você tremendo aí pra falar até, né? Nossa senhora, que frio, hein? Eu tô no lugar frio, rapaz. Eu tenho no Museu do Amanhã, aqui dentro da Baía de Guanabara. Então, vem aquele sudoeste, vem sei lá da onde, vem um vento, tá ruim. Tá difícil, estou gostando não, meu cara de guerra. Vou falar de dois temas rapidamente aqui, porque daqui a pouco vai começar já aqui, é bem pertinho aqui do Museu da Manhã, estou seguindo para lá, no Centro de Comando e Controle, uma entrevista coletiva para fazer um balanço dessa quarta operação das Forças Armadas, em conjunto com as forças locais aqui no Rio de Janeiro, para repreender tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O Edgar,
Tá ruim a ligação. Vamos tentar de novo aqui, rápido. Pera aí, Viga, a gente vai tentar te ligar de novo, que tá ruim o som. Eu tô te ouço. Mas tá ruim, você tem que ficar parado aí. Pega o sinal aí. Mas eu tô estático. Vamos ver, vamos tentar. É o sudoeste. É o sudoeste, vai, vamos ver. Vamos tentar. Deixa eu te dizer, é mais fácil você encontrar aqui no Rio de Janeiro cabeça de bacalhau do que fuzil na mão do bandido, rapaz. Porque quem fazem operações uma atrás da outra, já é a quarta com a ajuda das Forças Armadas e nada até agora na apreensão em quantidade de fuzis. Ainda prenderam 18 na operação desta segunda-feira em várias comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. E o que chamou a atenção foi a prisão de um recruta, de um soldado do Exército Brasileiro, que seria o X9, estaria entregando todas as operações antecipadamente, para ser na segunda e na terceira operação. A gente já até imaginava que o vazamento das informações vinham da Polícia do Rio de Janeiro, está longe de ser prova, de ser uma referência. Mas... Peraí, vamos tentar de novo. Tá muito ruim a ligação. Tenta de novo pra gente aqui, Vini. Ligar pro Viga, que não tá dando pra entender direito o que ele tá dizendo. Tá falando sobre as possíveis, né, a entrega, né, de policiais no Rio de Janeiro, policiais militares, né? Armamentos, né? Alguém estaria entregando ali, que dentro da corporação poderia ter algum ato de ilicitude envolvendo essa questão do armamento, como eu estava falando. A gente está tentando restabelecer a ligação com o Rodrigo Viga para seguir com a gente aqui no Morning Show falando sobre essa informação que vem do Rio de Janeiro. Se não der para a gente conectar agora, Vini, a gente fala com ele amanhã sobre esse problema, porque está muito ruim a ligação. A gente volta amanhã com o Rodrigo Viga do Rio para falar com a gente aqui no Morning Show. Vamos finalizando, então é hora de dar os brindes. Quem que vai distribuir o prêmio aí hoje? Vamos ver quem tá aí pra... Será que é o Casão? Casão? Oi. E aí, Casão, quem que leva? Tá meio perdido. Walter Júnior. É só porque é Júnior também. Só porque é igual a você. Walter Casagrande Júnior. Você tá dando pro seu xará, então. Tá certo, tá aí, Walter. Obrigado pela tua participação. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens aqui pro Morning Show. Não dá pra ouvir todas, chegam várias aqui. Mas é você que participa sempre mandando aqui, nos prestigiando com a participação pela hashtag ou pelo WhatsApp, nos alegra bastante, viu? Obrigado a todo mundo e a gente fecha esse Morning e volta amanhã a partir das 10 da manhã aqui pela Jovem Pan. Tchau, obrigado, hein, pela audiência e pelo prestígio. Tchau. Jovem Pan Morning Show.